Ô Zanella, vamos gravar um vídeo aí, um tour pela Orlo, cara, porque as incorporadoras às vezes não querem parar para uma reunião inteira para ver de forma completa e eu vejo você explicando e tá Aham. super massa aí. O que que você acha de você dar um tour? Eu comento um pouco, mas dá um rolê aí pela plataforma contando o que que você tá mostrando. Boa, fechou. Deixa eu Bora? compartilhar minha tela aqui, que aí eu consigo passar por todos os tópicos da área do cliente. Tá Uhum. conseguindo ver minha tela aqui? Tô. Boa, Di. Bom, na área do cliente, o ponto mais interessante que a gente tem aqui da área do cliente é ter alguns acessos onde o próprio corretor ele não tem, né? Então, a perspectiva da incorporadora ela é pouquinho diferente frente ao portal que muitas vezes é entregue, né, somente para o corretor. Então, todas as incorporadoras que estão cadastradas dentro da Orlo, sendo de distribuição avançada ou de distribuição limitada, a gente tem todo o processo diário do cliente e todo o processo de edição também dentro do próprio portal para os incorporadores mesmos terem esse acesso. Eu puxei um exemplo aqui da Deborcati, ele já me traz, né, os últimos 90 dias, quantos corretores engajaram. Então, aqui a gente teve 482 downloads, que foram feitos de 392 corretores, e esses 392 corretores, eles acessaram 997 vezes, né? Então, por exemplo, o Republic aqui teve 1.329 acessos por 477 corretores em 90 dias. Aqui a gente já mostra um pouquinho do nosso potencial de audiência efetiva, né? E isso daqui eu estou falando de um cliente que ele é de distribuição limitada. Aquele É um cliente volume bacana, né, Zanella? é um Você volume. 88 compartilhamentos, cara. O produto é no centro também, né? Exatamente. Centro, talvez esteja ficando pronto. Isso, ele está em processo de construção, já está, se eu não me engano, no sétimo pavimento. Então, a gente já tem um volume bem bacana aqui de acessos de um dos clientes que não são os nossos clientes premiums. Então, aqui ele não tem acesso aos dados que a Orlo disponibiliza para as incorporadoras, para aí sim a gente conectar o mercado efetivamente, né? Na parte de baixo, a gente também tem outro exemplo de conexão que a gente faz com o mercado. Então, aqui a gente tem as imobiliárias parceiras. Diego, dá uma olhada aqui. Tem 21 imobiliárias que estão pagando a Orlo para receber o produto da Deborcati direto no CRM. Só que esse é o número 362, 364, é o número real de integrações que a incorporadora ela poderia ter se caso ela virasse nosso cliente premium. Então, uma das nossas entregas direto para a incorporadora é ter a conexão e integração com todos as imobiliárias, CRMs de imobiliárias que setaram essa integração com a gente dispara já de uma forma massiva, né? E essa incorporadora, a partir do momento que vira cliente premium da Orlo, já começa a entregar para mais de 360 CRMs de imobiliárias. Zanella, eu acho que uma coisa que várias vezes me perguntam, acho que é legal esclarecer das integrações ali embaixo. A Uhum. Orlo nasceu assim. Ela nasceu falando: e se eu centralizar todas as informações para as imobiliárias consumirem? E aí hoje as imobiliárias consomem essa nossa informação, levando para o CRM. Só que o que, que significa estar no CRM, né? Significa que do CRM vai para o site da imobiliária. Do CRM são criados os anúncios nos portais. Então, acho que uma coisa que eu gosto de perguntar para o incorporador é em quantos sites que o seu produto está divulgado hoje, né? Aqui, a gente, com um clique, faz essas 364 imobiliárias passarem a receber o produto da incorporadora e para diversas delas já vai automaticamente para o site, né? Então, aqui a gente está falando de visibilidade, né? Além do corretor que acessa o nosso portal, a gente está falando de demanda final, que é o cliente final acessando o site das imobiliárias e encontrando o seu produto que não estava lá. Exatamente. Não só das imobiliárias, mas também dos principais portais hoje de imóveis. Então, aqui a gente não está fazendo a integração direto com o site, e sim com o CRM. Geralmente está setado dentro do CRM dessas imobiliárias a subida automática desses produtos para os principais portais onde os clientes finais eles buscam. Então, onde a gente atinge diretamente aqui essa entrega é em quantos, literalmente, como o Diego mesmo falou, quantos portais a gente está disparando o teu produto para que cada vez mais a gente consiga chegar nesse cliente final de uma forma mais clara, de uma forma mais efetiva. Avançando aqui, aqui eu trouxe uma perspectiva já da Blue.
A Blue é uma das nossas parceiras embaixadoras aqui da Orlo Curitiba. Ela já tem todo o processo de cadastro, de traqueamento desses corretores centralizados hoje na Orlo. Então, ela utiliza os nossos dados para tanto a análise de mercado, quanto também a capilaridade de parcerias. Então, se a gente vir aqui na aba de desempenho, a gente já tem as primeiras informações do empreendimento dentro da própria Orlo. Então, a gente já traz aqui a audiência semanal, um gráfico de audiência semanal, onde a gente consegue verificar semana a semana quantos usuários acessaram, quantas vezes eles acessaram, se teve alguma busca do time comercial da incorporadora e se também teve algum download desses corretores e desses acessos. Na Ô, parte... Zanella, um ponto legal ali em cima, bota em alguma data ali, ó. Uhum. Um indicador interessante que eu gosto de fazer com algumas incorporadoras é você olhar a relação de sessões por usuário. Então, ali não está dando 2 sessões por usuário. Ou seja, são usuários que visitam uma vez, quase 2, talvez tenham alguns que visitem várias, mas tem muito usuário aí que eu vejo que não está olhando direto esse produto, né? Então, já vejo uma oportunidade de fazer um trabalho com esses 123 usuários para trazer mais perto da incorporadora. Um outro elemento ali, visualização de contatos, tem 4, né? Então, pouca gente pegou contato. Muito provavelmente porque o Kowalski já é muito bem relacionado no mercado e é o diretor comercial ali da Blue, e muita gente tem o telefone dele ou dos coordenadores dele, né? Então, o corretor nem precisa pegar o telefone mais da Blue, o corretor provavelmente só fez uma pesquisa na região e falou, caramba, o AIA, deixa eu ver aqui, beleza, vai lá e fala. E os 97 downloads, que tá um número, eu acho, relativamente baixo, quando não tá 2 vezes o número de usuários, provavelmente nesse produto deve ter 2 ou 3 arquivos disponíveis só, então é interessante falar que na versão premium você coloca mais arquivos, mais produtos, às vezes um PDF de treinamento para o corretor, alguns materiais de marketing para o corretor divulgar nos stories dele. Então, essa análise aqui já permite a gente ter quando a gente se acostuma, né, vai pegando no dia a dia, enxerga isso que hoje a gente não enxerga, que as incorporadoras às vezes utilizam o Drive. Então, o Drive, quantas pessoas acessaram? Quais downloads elas fizeram, né? Aqui a gente consegue ter um raio-x em número para definir estratégia, e aí pode seguir que mais para baixo a gente começa a ter a visão do lead, né? Vamos chamar assim, do corretor. Boa. A gente avançando aqui nessa tela, aqui a gente já começa a ter algumas entregas para clientes premiums. Então, se caso a incorporadora seja de distribuição limitada, a partir desse grupo de concorrentes, ela já acaba não tendo acesso para a gente adicionar alguns concorrentes, ter uma análise um pouquinho mais profunda desses concorrentes, e aí sim a gente atingir o máximo potencial, que é a capilaridade do mercado. Então, aqui na aba de grupo de concorrente, a gente consegue setar até 5 empreendimentos. Então, a gente seta 5 empreendimentos que são concorrentes nossos ou do mesmo padrão construtivo. E aqui a gente já tem uma análise nesse gráfico, nessa tabela que a gente já tem uma análise do quão engajado, quão quentinho é esse empreendimento dentro da plataforma. Então, cada um desses empreendimentos, a gente tem uma gamificação centralizada. Então, cada vez que o corretor ele clica no empreendimento, ele acessa o empreendimento e tem o engajamento dentro desse empreendimento, a gente vai gamificando essas ações e aí a gente traz aqui um ranking das incorporadoras, quem está efetivamente mais engajado no grupo de concorrentes. Continuando na nossa tabela, a gente puxa as vendas dos últimos 12 meses, justamente para vocês terem uma análise mais efetiva, mais rápida ali dos seus concorrentes, o quanto está vendendo. A venda sobre oferta, então uma análise ali de performance do empreendimento em relação às vendas, onde... O AIA vendeu um pouco aí, né, Zanella? Vai vender bem pouco. 600 unidades aí, quase. Foi um VSO de 8,42. Então, basicamente, o Muito VSO, forte. o indicador onde a gente pega a quantidade de unidades e a gente divide pela quantidade de meses. E aí a gente tem o dado de VSO. Seguindo aqui, a gente tem o preço médio do metro quadrado, justamente para a gente bater o olho e já saber o quanto que a gente está alinhado ou dispario ao mercado e frente a esses concorrentes. O estoque e a última atualização que a gente recebeu desses empreendimentos, dessas incorporadoras. Zanella, olha só, interessante, né, esse ponto aqui, né, a gente está em julho,
Todas aí estão atualizadas em julho, acho que esse é um ponto aí bacana de Curitiba, o pessoal entendendo e acordando para a importância de manter o produto atualizado. Sim. Um dado que me chama atenção aqui é o produto da Gardens, né, o Morá, tá com Uhum. mais audiência do que o Aya nesse momento, né? E a Exato. gente olha as vendas ali, é um produto que, pelo jeito, você sabe quando é que foi lançado o Morá Refúgio Urbano, Zanella? Não me recordo da Gades, eu não me Pelo recordo. jeito faz tempo ali, ó, 27 7 meses meses. atrás. Provavelmente deve estar em meio de obra, mais avançado do que o Aya, e provavelmente nos últimos 6 meses fizeram alguma campanha, né? Porque ó, venderam 49 unidades em 12 meses, 40 em 6 meses, Uhum. 14 em 3, não venderam nada no último mês, nem nos últimos 2 meses. Então, há 3 meses, entre 3 e 6 meses, fizeram alguma campanha que deu uma vazão aí no estoque. E é legal a gente entender o que aconteceu, né? Com isso eu consigo ter dado e rastrear um pouco do histórico, né? Perguntar para o corretor o que aconteceu. Ah, eu vi algo, pô, deu certo, não deu. Então, para a incorporadora, bater o olho nisso daí também é bom. Será que, pô, virou mês, meu mês foi meio mal. Deixa eu ver aqui nos últimos 2 meses como é que foram as vendas, né? Será que eles venderam menos também? Será que venderam mais? Claro que aqui é uma versão simplificada, né, Zanella? Eu gosto dessa tabelinha, mas aí na nossa inteligência de mercado tem 40 páginas de BI para o analista, para quem quer que seja da incorporadora, estratificar mesmo o que ele quiser enxergar de todo o mercado. Exatamente. Eu gosto muito da inteligência de mercado, mas da mesma forma eu gosto bastante também do grupo de concorrentes, porque aquele traz Tá? bem mais prática, bem mais rápida. Eu já consigo bater o olho, eu sei quem são os concorrentes, o que ele está vendendo, como que está a velocidade ali de vendas frente ao empreendimento, ao tempo que ele lançou. Então dá um parâmetro geral efetivo dos meus concorrentes, e aí sim para a gente ter uma análise mais profunda e tem o nosso Power BI, nosso IM, que ele é alimentado através de todas as tabelas que a Orla ela recolhe todos os meses. Então a gente tem um time especialista, né, de atualização, onde eles entram em contato com as incorporadoras ou as incorporadoras nos enviam a tabela direto com o objetivo de centralizar essas informações. Então todos os dados que vocês visualizarem dentro da Orlo são dados que foram fornecidos pelas próprias incorporadoras para a gente disponibilizar para o nosso corretor. Tá? Um ponto, Zanella, das incorporadoras, acho que é bacana pontuar. Tem algumas empresas de mercado que fazem parcerias, que daí mandam uma planilha ou pedem os dados para as incorporadoras, e a incorporadora preenche no formato que elas querem, que facilita demais, né? No nosso caso, eu gosto de falar que a gente pega o dado que o mercado consome. Então, eu não pergunto para a incorporadora qual o preço, quantas unidades. Não. A incorporadora tem um local de disponibilização para todo o mercado e para os corretores, e eu pego dessa mesma fonte. Porque daí eu não deixo a incorporadora decidir o que ela me manda, é o que ela está mandando para o mercado. Então, a Exatamente. gente entende que é um dos dados mais fidedignos aí. E uma curiosidade desse print, da Blue, né, Zanella, que você escolheu, Uhum, é interessante que os 6 concorrentes que ela setou aí são clientes premium da Orlo, né? exatamente. Monte, Coral, GT, AGL, Todos Gardens e têm a Premium. Blue, né? Show demais. Exatamente. Mas da mesma forma, se não fossem clientes premium, da mesma forma a gente consegue setar aqui, Bom. justamente porque quando a gente seta um cliente que ele não é premium, na parte de baixo aqui, aí sim a gente está utilizando o máximo potencial. Aí tá ouro, né, Zanella? Eu digo que tá ouro, que é a parte que mais anima o pessoal, Deixa eu justamente. provocar aqui antes, Zanella, só provocar, né? O mercado imobiliário, com coordenação de plataforma e visitação de imobiliárias, muitas vezes foi pegar o seu carro, ligar ele, ir na imobiliária e falar com 15, 20 corretores. Antigamente tinham as grandes imobiliárias, né? Uhum, E aí, dentro de uma imobiliária que você vai, às vezes tem uma galera que vende mais econômico, outro médio padrão, outra região norte, outra região sul, que já dá 4 equipes, outro alto padrão, outro luxo, sei lá. E o outro que está focado em produto para investimento e compacto, às vezes é uma mistura. Então, lá dentro da imobiliária tem diferentes corretores com diferentes nichos. E se você fosse escolher dentro das imobiliárias os melhores,
seriam quais corretores trabalham aquele nicho de produto que tendem a ter o cliente que você precisa, né? E aqui essa provocação, e um papel do time de parcerias, de plataforma, de prospectar e aproximar parceiros, né, Zanella? Eu sei que é muito legal ir na imobiliária, falar, apertar a mão de pessoas, abraçar. A gente sabe o quanto isso é importante, né? Mas, cara, isso daí que você vai mostrar agora, pelo amor de Deus, né? É o lookalike pago já, gerado lead, né? Mas conta aí. Exatamente. A gente, nessa tela, basicamente, a gente entrega o ouro para a incorporadora, que são vendedores que estão todos os dias pesquisando, utilizando a nossa plataforma, utilizando as nossas ferramentas de pesquisa para chegar no seu produto ou no produto dos seus concorrentes. Então, o ponto principal que a gente traz aqui, até mesmo quando a gente traqueia um corretor que não está olhando diretamente o teu produto, às vezes porque ele não conhece. E aí, como a gente traz o contato desse corretor e a gente aproxima esse corretor através do WhatsApp direto, vocês têm a possibilidade de criar um relacionamento direto com esse corretor, acionando esse corretor, entendendo o que ele fez dentro da plataforma e qual foi a última atividade no grupo. Então, aqui, eu tenho os corretores mais ativos nesse grupo de concorrentes aqui. Então, não estou trazendo somente os corretores que estão acessando os produtos da incorporadora que tem a versão premium, mas eu estou trazendo também os corretores que estão acessando os concorrentes, porque se a incorporadora visualiza esses corretores que estão pesquisando os concorrentes, ela pode entrar em contato com esse corretor para desenvolver esse relacionamento e assim aproximar, ao invés desse corretor estar olhando um produto em específico, por estar utilizando e por ser cliente premium da Orlo, a gente já consegue aproveitar esse micro momento que o corretor está fazendo essa pesquisa para a incorporadora já entrar em contato e desenvolver ali um relacionamento, uma parceria, entender se o corretor ele precisa de algo, precisa de alguma informação, se ele já conhece o empreendimento. Então aqui a gente tem N estratégias, N formatos que a gente consegue utilizar, esses 100 corretores que a Orlo disponibiliza por empreendimento, que são atualizados toda semana, para a incorporadora, para os coordenadores de plataforma entrar em contato, não para substituir propriamente o trabalho de pegar o seu carro e ir até a imobiliária, mas para a gente conseguir ganhar escala, para a gente conseguir automatizar um processo, também utilizando a nossa tecnologia, todo esse ecossistema. E aí vai uma pergunta, Diego. Quando você tem um corretor que está dentro da imobiliária, ele é fácil de acessar, né? E quando o corretor ele não está dentro da imobiliária, quando o corretor ele trabalha por si só, quando ele tem a sua própria imobiliária, como que os coordenadores eles conseguem chegar nesses corretores? Né? Que geralmente são os corretores que estão há mais tempo no mercado, que já entenderam a engrenagem do mercado imobiliário. É interessante essa pergunta, né, Zanella? Eu gosto de dizer que os faixa preta estão trabalhando sozinhos. Uhum. O cara que não precisa de ajuda, já sabe fazer tudo, já é bom, já tem uma renda, normalmente ele vai empreender, né? Para maximizar aí a receita dele. Um ponto legal da gente olhar para isso daqui e lembrar do mercado é que há um movimento aí de mercado que já começou a acontecer há uns 20 anos atrás, que é a pulverização das imobiliárias, né? A diluição das grandes imobiliárias. Antigamente você ia numa grande Lopes e falava com 500 corretores de uma vez. Agora, todo mundo espalhado em redes digitais. O cara aprendeu que no home office ele tem uma produtividade maior. Por que Uhum. ele vai ficar se deslocando, perdendo imobiliária? Dessas vezes ele vai, se desloca para um lado para imobiliária, tem visita no outro lado depois. Cara, otimização, praticidade. E aí eu pergunto aqui, Zanella, eu tenho que virar para a incorporadora e falar, cara, você conhece o Leandro, Matheus, Jonathan, José e Luiz Felipe? Porque esses caras estão com mais de 190 pontos. O Leandro ali tá com 334 pontos. Cara, ele circulou muito esses produtos. A chance desse... Olha, foi há 6 dias. Olha o cara ali, ó, Jonathan, há cerca de 4 horas. Cara, 4 horas é capaz ele ter um cliente agora, ele tá procurando, você podia dar um oi para ele e, sem querer, conseguir tracionar ali e aproximar esse corretor no momento exato da tua incorporadora. Ó, o Rodrigão aqui da MyBroker. Faz 11 minutos que ele teve a última atividade naquele grupo de concorrentes setado. E aí um motivo, né, Zanella, para ligar, falou, ô Rodrigo, vi que você acessou há 11 minutos um produto da região, está procurando alguma coisa, você viu nossa campanha? Você viu a nossa unidade promocional? Eu vou te mandar agora pelo WhatsApp.
E como é que tá indo mais? Ô, vamos marcar um treinamento, bora, semana que vem, quarta às 9, fechou, tô aí. Pronto, já ligou, tentou tracionar o cliente, mandou uma unidade promocional assertiva e ainda marcou um treinamento com a imobiliária que tende a trabalhar o teu produto, né? Perfeito. Uma das grandes dificuldades que a gente vê bastante conversando com as incorporadoras, com os coordenadores, quando eu tenho um contato de vários corretores, o desafio é o que a gente vai comunicar, quais alavancas a gente vai acionar para eu conseguir chamar a atenção desse corretor, e aí esse corretor ele se aproximar da incorporadora e aí sim ele vender para a incorporadora. Então, quando a gente traz essa informação de última atividade no grupo, a gente já sabe que, por exemplo, a Lidiane, que há 7 dias atrás, ela visitou um empreendimento. Ou até mesmo o que a gente estava vendo aqui do Rodrigo, há 11 minutos atrás ele estava visitando um empreendimento. Então, a gente acaba tendo alavancas para a gente entrar em contato. A gente tem um motivo para a gente entrar em contato com esse corretor, e assim a gente desenvolve o relacionamento, entende o porquê que ele estava buscando, entende se ele já conhecia o seu produto ou se ele estava vendo o produto dos seus concorrentes, e por esse formato a gente consegue maximizar esse contato, essa capilaridade de parceria que a gente tem na praça, que a incorporadora atua, e a gente consegue fazer também a gestão desses corretores. Então, por exemplo, se eu conversei aqui com o Renan, que ele é autônomo, ele não trabalha em imobiliário, ele viu há cerca de 2 horas atrás, a gente já consegue ver os dados do Renan, então vai apresentar o CRESSE, o número do Renan, o nome completo do Renan, o e-mail dele, para a gente já começar a cadastrar nossa base de corretores e de parcerias, e aqui mesmo na Orla a gente já consegue setar o Renan para qualquer um dos coordenadores de plataforma. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no do Cova. Se eu clico aqui no do Cova, a gente tem a aba de corretores aqui. E se eu sou o responsável, se eu estou no perfil do Cova, ele já vai carregar, o Renan ele já vai estar cadastrado nessa carteira de corretores aqui. Eu não tenho o perfil dele, mas o perfil do Kowalski já vai aparecer lá o Rodrigo, já vai ficar salvo o contato, e quando tiver esse rodízio de contatos dos corretores dentro da aba de desempenho, né, dos corretores mais ativos, o Rodrigo ele vai sumir, mas ele vai continuar registrado na sua carteira de corretores. Então a gente já traz o dado e também traz a possibilidade de vocês criarem a carteira de parceiros dentro da própria Orlo. Show demais, Anela. Zanella, a gente falou que ia falar simples, né? A gente está dando uma aula aqui. Bem legal a tua visão aí, você tá mandando muito bem, fazendo um trabalho em Curitiba excelente. Essa base de corretores e basicamente as pessoas ali embaixo, uma funcionalidade aí que o diretor entra e ele sai distribuindo o corretor para os canais dele, né? Para as pessoas dele. Isso é muito bacana, porque às vezes o diretor comercial ele não tem muita moeda de troca com o coordenador de plataforma, né? E aqui Exato. com essa ferramenta ele fala, cara, pô, pedi aí para vocês fazerem 5 treinamentos semana passada. Quem fez? Quem fez vai ganhar 30 corretores aqui essa semana. Ele vai lá e seleciona 30 corretores e passa para a carteira que vai ficar registrado como uma carteira principal e muito rica. E o detalhe, a incorporadora pode mudar os concorrentes toda semana e vai formar um novo grupo de corretores aí. Então, falta de corretores estrategicamente segmentados para trabalhar não é, né, Zanella? Então, a Otto entrega muito bem isso. Zanella, eu pensei a gente dar só uma passadinha muito breve, só para a gente grava um outro vídeo, mas para falar mostrar o basic da inteligência de mercado, e eu acho que antes disso falar do portal, né? Quando você abriu os corretores, abre os corretores ali. Eu vi que tinha uma corretora que acessou o portal da Real Marca, eu acho que é. Vamos aguardar aqui. Que já estava aí, você está conectado em milhares de contas, né? Ali, ó, a Oda Martins, segunda linha, Real Marca, acessou o portal da Real Marca. Então, você tem acesso ao portal da Real Marca ou da Hype, Zanella, para abrir rapidinho, só para dizer já. o que a gente entrega? Aí, ó, portal vendahype.com.br, ó, virou hype.portal.org, acesso ao conteúdo aí, Zanella. Isso daí a gente entrega para as incorporadoras como uma página dela específica para o canal de parcerias dela. Clica num produto aí qualquer, Zanella. Clicou num produto, o corretor pode ter acesso a tudo atualizado, tabela digital, tour, vai para baixo. Eles botaram vários materiais, ó, abre vídeo, arquivo. Olha, botaram vídeo de tudo, planta de tudo, você pode ter acesso a tudo. E o detalhe, a incorporadora sabe o que o corretor fez aí. Se o corretor clicar aí,
e entrar, a incorporadora vai ter acesso ao nome, telefone e e-mail desse corretor para falar com ele. A tabela Boa. digital está bem bonitinha aí também. Uhum. Show. Show. Então, para a segunda parte, para o segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência de mercado que a Aurelo tem. Aqui eu estou com o painel da Grande Curitiba. Então, só para a gente dar uma visão macro, geral mesmo, do que a gente tem centralizado, são 37 páginas que a gente tem, onde a gente desmembra todas essas tabelas. Então, a gente tem as tabelas, as capas ali, todas as informações focadas no lançamento, então tudo que teve de lançamento na praça. A gente tem todas as informações de venda, fazendo alguns comparativos entre unidade de dormitório, preço de metro quadrado do dormitório, assim por diante. A gente também tem uma visão macro e ampla sobre os estoques também, então a gente também tem o mesmo padrão comparativo, mostrando os estoques, toda a parte de velocidade de vendas, escoamento, venda sobre oferta, e aqui a gente está em processo de desenvolvimento, estamos finalizando o processo de desenvolvimento, que também a gente tem o objetivo de mapear quem são as incorporadoras que estão cadastrando os breves lançamentos. Né, Zanella, vai na página 2 ali só e faz Ah, assim, ó. Não, na 2, essa é a 3. boa. Seleciona o Água Verde aí, bairro Água Verde, só para... A gente pode, por exemplo, selecionar Água Verde, filtrei tudo. Seleciona agora 3 dormitórios. Pronto. O que tem de 3 dormitórios em junho em Curitiba? Tem 32 empreendimentos de 28 incorporadoras. E a gente pode estratificar todos esses detalhes com todos os filtros de uma forma prática. E eu acho que é legal destacar isso. Vamos Exato. fechar, Zanella, essa conversa? Eu acho que vai servir aí para um... Vai sim, vai sim. Eu acredito que a gente conseguiu explicar grande parte aqui de entregas e dados, e como que a gente consegue utilizar esses dados com o máximo potencial, tanto para a gente capilarizar nossas parcerias, como também a gente ter uma análise mais profunda do que está acontecendo efetivamente no mercado. Então, o objetivo da Aurelo é centralizar essas informações para torná-las mais claras, e assim, cada ponta do mercado imobiliário ter a clareza do que está acontecendo no mercado e a gente conseguir, assim, tracionar o mercado efetivamente, integrando todas essas pontas e centralizando ela em um único lugar. Caramba, Zanella, você está falando bonito, meu querido. É isso, gente. Bom, temos um vídeo e eu achei interessante dessa conversa para esclarecer. E às vezes a gente fala em canal de parcerias, o que fazer, preciso vender. Tem pouca informação para olhar, pouco dado para ver, para ter insight, para levantar hipótese. E às vezes, eu tenho que fazer tanta coisa, mas a gente está entregando uma lista de corretores que é só ligar, chamar para um café da manhã, aproximar da incorporadora, uma inteligência de mercado, de forma prática. Então, acho que o caminho aí com tecnologia para as incorporadoras está muito interessante, né, Zanella? Com certeza, principalmente com a tecnologia, o que a gente tem na mão e o que está por vir com a inteligência artificial. Né? Então, Isso é papo para um próximo.